Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e agora você terá uma das aulas que nós temos na Mazzucchin Plus. Ô Danilo, o que é essa Mazzucchin Plus? A Mazzucchin Plus ela é totalmente diferente das plataformas que nós temos de estudos em gestão de tráfego, Google, Facebook, Instagram, entre outras. Uma vez que você aprende e simultaneamente você já coloca em prática. Mas como assim, Danilo? Me explica um pouco melhor. Nós temos loja virtual, landing page, site, diversos outros produtos da Mazzucchin criados pela própria Mazzucchin para você, gestor de tráfego, ou você que talvez ainda não seja um gestor de tráfego, se torne um gestor de tráfego de excelência. Fique agora com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos então para a nossa próxima aula, uma aula totalmente prática, porque na aula anterior nós somos contratados. Lembra que nós somos contratados pela Mazzucchin? A Mazzucchin, ela disse para nós, olha, eu estou lhe contratando, estou lhe colocando R$10 por dia em suas mãos, quero que você me gere leads para as pessoas que precisam de gestão, empresas, né? Que precisam de gestão de tráfego em Facebook, Instagram, Google, enfim. E a partir desse momento que você me gerar estes leads, ótimo, é isso mesmo que eu quero e ó, tem um ponto importante. E eu quero que você gere a maior quantidade possível pelo menor valor de investimento. E aí nós começamos a fazer uma série de levantamentos. Lembra que nós fizemos na aula passada o planejamento, entendendo qual tipo de campanha que nós deveríamos trabalhar. Escolhemos o tipo de campanha, depois nós validamos se realmente nós poderíamos trabalhar com aquele tipo de campanha. Lembra qual era o tipo de campanha? Te pergunto aí, sem colar, você lembra o tipo de campanha que era? Campanha de pesquisa, né? E aí nós vamos entender se havia tráfego realmente para nós podermos trabalhar com a campanha de pesquisa. Posteriormente, e devido a isso, inclusive, utilizamos o Keyword Planner, o planejador de palavras-chave, criamos os cenários, onde esses cenários agora nós podemos nos basear a quantidade de contatos que nós devemos levar para o nosso cliente, que nesse caso é a Mazzucchin, assim também como, obviamente, o norte que nós temos para gerar, para nós podermos entender se nós estamos na meta ou fora da meta, se está positivo ou negativo o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos colocar na prática o nosso planejamento. E o planejamento, de maneira bem singela, é esse daqui, né? As palavras-chave que nós escolhemos, aonde nós temos empresa de marketing digital, plano de marketing digital, gerenciamento de redes sociais. Essas palavras-chave todas estão ao 1,50 que nós definimos, um pouco abaixo do que o Google estava colocando no Keyword Planner, né? Mas nós já discutimos sobre isso. Região que nós vamos trabalhar nível Brasil, o orçamento R$10 por dia e o site que nós vamos trabalhar e a meta que é gerar contato. Partiu então para o Google Ads. Vamos colocar esse planejamento em prática criando a nossa primeira campanha. Estamos aqui na dashboard do Google Ads e nós estamos a nível de conta, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos criar a campanha. Poderíamos vir aqui direto em nova campanha, mas vamos fazer um procedimento para você poder se habituar a melhor utilizar a dashboard do Google. Vamos clicar em campanhas, posteriormente a clicar em campanha já aparecem as campanhas que nós temos, tá? Lembrando que se você não tiver campanha nenhuma, não vai aparecer nada aqui de campanha, porque você não tem campanha ainda. No nosso caso, nós criamos e você viu, né, conforme foi essas criações, ao decorrer dessas últimas aulas que nós tivemos. Bom, clicaremos aqui no botão de adição para poder criar essa nova campanha. O Google vai perguntar se eu quero criar uma nova campanha ou carregar configurações de campanha, um rascunho, uma campanha que eu já possua. Na verdade, nós não vamos entrar em detalhes sobre cada ação que nós vamos realizar. Por exemplo, nós não vamos falar agora sobre conversões, nós não vamos falar sobre acompanhamento dos redirecionamentos que nós podemos fazer para poder fazer com que nós tenhamos mais informações, mais dados que se geram informações posteriormente para melhor qualificar o nosso lead. Nós não vamos falar sobre público-alvo, enfim, nós não vamos negativar a palavra, nada disso. Por enquanto vai ser, conforme inclusive na aula passada anterior, de maneira bem rasa, bem singela, só para que nós possamos ter uma campanha, tá? Vamos passo a passo, vamos passo a passo. Então nós vamos criar uma campanha bem simples. Vamos lá, nova campanha. Clique em nova campanha, ele pergunta qual que é o meu objetivo. Qual que é o objetivo? Venda, lead, tráfego do site? Qual que é o objetivo? Nosso objetivo é de leads, correto? Então nós vamos clicar em leads. A Mazzucchin falou que ela queria que nós gerássemos leads, gerássemos contatos, então são leads. Aí ele pede para eu poder utilizar as metas de conversão. Na aula de hoje nós não vamos falar sobre as conversões, tá certo? Nós não vamos falar. Mas Danilo, o que são essas conversões? Entenda que conversão é uma ação de valor. Quando alguém te liga, preenche um formulário de contato, clica no botão de WhatsApp. Vamos até fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso site, já deixar ele já aberto. E aí eu vou mostrar para você o que, por exemplo, poderia ser uma conversão, que nós poderíamos computar como uma conversão. Concorda comigo que quem preenche o formulário de contato, por exemplo, aqui, esse formulário de contato, é uma ação de valor que foi realizada? Se a Mazzucchin ela deseja receber contatos, então quem preenche um formulário de contato é uma ação de valor que foi realizada.
Concorda comigo que quem clica aqui nesse botão de WhatsApp é uma ação de valor que foi realizada? E isso tudo nós podemos levar para o Google Ads. Nós podemos falar, olha Google, alguém preencheu um formulário, aí o Google passa a saber qual foi a palavra-chave, o horário, ele passa a ter várias informações e nós depois, como gestores de tráfego, podemos acessar essas informações e tomar decisões em base delas, tá? Quem clicou no WhatsApp e assim por diante, quem ligou para o nosso negócio, tá? Essas são as conversões, o acompanhamento de conversões. Faremos na aula de hoje? Não, porque nós temos uma aula somente para isso, beleza? Então nós vamos clicamos na verdade já em leads, e aí nós vamos clicar em continuar. Clicando em continuar, aí ele pergunta realmente qual é o tipo de campanha que nós desejamos. E nós falamos que nós iríamos criar uma campanha de pesquisa, lembra? Então vamos de maneira bem pragmática, mais rápida, vamos colocar em prática o nosso planejamento, beleza? Então eu vou clicar em campanha de pesquisa, porque eu já sei que é a pesquisa que eu desejo. Aí ele pergunta aqui qual que é a meta que eu desejo alcançar. E aí ele coloca, ó, visitas ao site, ligações telefônicas, visitas à loja, downloads de aplicativo, envio de formulário. Quando eu clicar aqui em envio de formulário, ele vai pedir para eu poder trabalhar com uma extensão, que é a extensão de formulário. Então, nós não vamos utilizar e nós vamos colocar o que aqui? Ó, visitas ao site, tá? E nós vamos colocar, então, o endereço do site que nós temos. Vai ser a nossa meta, visitas para o site. Tá? Muito importante que você sempre se questione aquilo que eu estou dizendo. Algo que eu quero, se você ainda não tem isso internamente, mas que eu quero fazer com que brote em você, é nunca vá apenas por uma informação única, uma informação de apenas uma pessoa, tá? Mesmo que essa seja uma autoridade sobre sua vida, independente do que você estiver estudando. Sempre busque outras fontes também, porque a partir do momento que você tem informações distintas de fontes diferentes, aí você gera conhecimento. E se você for sábio, aí você coloca em prática este conhecimento, né? Então o que eu quero dizer para você? Se surgirem dúvidas, pergunte. Nós temos a comunidade Plus, tá? Você pode e deve fazer a comunicação. Você que é assinante Plus, você já pode fazer suas perguntas. Já está um link logo abaixo para que você possa realizar a pergunta. Necessariamente sempre o especialista, nesse caso eu que estou gravando essa aula, eu tenho que responder para você a sua dúvida. E sempre também os outros integrantes da comunidade, acabam respondendo também, enriquece ali e fomenta o assunto, etc. Por que eu levantei essa questão? Porque você pode questionar, mas por que é visitas ao site? Porque nós vamos, na verdade, agora, nesse primeiro momento, fazer uma campanha bem singela, uma campanha que, inclusive, nós não vamos nem focar muito em performance. Eu quero mais te mostrar agora como que você pode criar a campanha de pesquisa e depois, sim, eu vou refinando essa campanha e eu vou lhe mostrando, inclusive criando outras campanhas ao decorrer das próximas aulas, como que vai funcionar esse refinamento e como que nós vamos conseguir aumentar a nossa taxa de conversão, reduzindo o nosso custo de conversão e também simular situações de lead relevante, como que nós podemos buscar fazer com que esse lead ele seja mais relevante, mesmo que talvez o nosso custo de conversão ele fique um pouco alto e aos poucos você vai equilibrando o custo de conversão com a qualificação do lead, tá? Nesse caso aqui, então, nós vamos trabalhar com visitas ao site. Poderia também colocar como uma outra meta ligações telefônicas, porque visita ao site vai me gerar lead. Eu preciso que a pessoa entre no meu site, tá? Eu preciso de ter uma quantidade saudável de acessos para que as pessoas elas preencham o meu formulário de contato, né? E para que elas cliquem no botão do WhatsApp. Então, tráfego no site faz sentido nesse caso. Claro que ligação telefônica também faz sentido, né? Só que, se eu colocar aqui ligação telefônica, nesse primeiro momento, o Google claro que ele vai fazer com que o meu número ele apareça a maior quantidade de vezes possível, tá? dentro dos leilões, de acordo com a possibilidade de exibir o meu número, e as pessoas elas tendem a ligar para a Mazuquim. Como nós estamos aqui, inclusive esse site, essa webkin, ela foi criada para que nós pudéssemos utilizar dentro dessa aula, eu não vou focar muito em ligação. O que eu mais vou querer que aconteça, a principal ação de valor que eu quero que aconteça, são as pessoas clicando no WhatsApp e as pessoas preenchendo o formulário de contato, assim como também preenchendo essa guia aqui que nós temos, que é do simulador, que é quando a pessoa ela pode simular o valor do serviço, simular mais informações. A webkin ela tem essa interação com o cliente e que gera bastante lead também, que é uma interação virtual, onde tem aqui um operador, nesse caso foi dado o nome de Zucker, e aí ele pergunta qual é a necessidade, se a pessoa quer gestão no Facebook, no Google, no Facebook, no Instagram, e a pessoa ela vai digitando e ele vai conversando com a pessoa para poder gerar o contato. Então as nossas principais ações de valor serão os usuários que preencherem esses dados aqui,
Porque eu quero computar como conversão lá dentro do Google Ads e te mostrar, olha, esse termo aqui gerou lead, foi através do simulador, tá? Esse outro termo aqui gerou e foi mais por formulário de contato. Esse outro termo gerou e foi mais por clique no botão de WhatsApp, tá? Então nós vamos buscar criar essas tags de conversão e computar as conversões que são relevantes, as ações de valor que são relevantes para nós. Logo, o telefone, nesse primeiro momento, nós não vamos focar, nós não vamos utilizar, mesmo que para o enunciado, para a case que a Mazuquim nos trouxe fosse relevante, porque a ligação também é uma ação de valor, também é um lead que é gerado, mas nós não vamos utilizar. Inclusive, depois, em algum momento, possivelmente nós vamos até retirar esse telefone daqui, não vamos colocar telefone nas landing pages para forçar realmente o consumidor a clicar no WhatsApp, a preencher o formulário de contato, justamente para que você também veja quando os contatos começarem a chegar, para que você veja estes contatos no próprio e-mail, tá? Foi criado um e-mail, que é mazuquimplus@mazuquim.com.br, para que eu pudesse utilizar aqui durante essas aulas, a fim de que você possa visualizar os contatos chegando nesse e-mail e visualizarmos, inclusive, a qualidade, se é relevante ou não é. E aí depois, como é gestão de tráfego, o próprio time da Mazuquim pode trabalhar com esses leads, né? Quem entrar em contato conosco não tem problema, eles terão o atendimento. Bom, vamos lá. Então eu vou deixar apenas visitas ao site. Deu para entender? Não, Danilo, ficou muito obscuro ainda, não deu para entender. Então pergunta, tá? Pergunta. Vou explicar só mais uma vez aqui. Nós vamos utilizar visitas ao site porque é uma campanha bem singela que nós estamos criando. De fato, eu preciso agora só de visitas ao site devido à aula em si. Porque nós não vamos aprofundar e nós não desejamos agora, nesse primeiro momento, configurar o envio de formulário de lead. Nós não vamos configurar isso agora, não é aula para isso. E eu não desejo que o Google exiba o número de telefone junto aos anúncios. Então eu não vou colocar o meu número de telefone aqui, porque eu não quero que ele fique ligando para o telefone da Mazuquim, tá? Então, justamente para que a gente possa ter, para que nós possamos ter contatos via WhatsApp, que a gente vai computar o clique, então a gente sabe que gerou contato, e para que forçar o usuário a preencher os formulários de contato. Beleza? Seja o simulador ou o formulário convencional. Deu para compreender isso? Não entendeu ainda? Pergunta que nós temos na comunidade Plus e eu respondo. Bom, nome da campanha. Uma dica que eu lhe dou é sempre você colocar as iniciais como a rede que essa campanha vai trafegar. Então, se eu estou trabalhando com uma campanha de pesquisa, eu coloco RP, que significa rede de pesquisa. Se eu estou trabalhando com uma campanha de display, eu coloco RD, que é rede de display. Uma campanha que é de shopping é RS, tá? Essas nomenclaturas parecem, isso daqui não precisa disso, né? Não tem necessidade, mas essas nomenclaturas, quando você principalmente está utilizando contas que tem várias campanhas, vários grupos de anúncios, enfim, contas grandes, faz bastante sentido, fica muito mais organizado, tá? Então, para que você tenha um overview mais facilitado, utilize essas nomenclaturas, utilize essa padronização. Nesse caso é uma campanha de pesquisa, então eu chamo de RP e eu vou dar um nome para ela, rede de pesquisa, e aí eu vou colocar aqui, gestão de tráfego, né? Porque é a Mazuquim que pediu uma campanha de gestão de tráfego. Clique em continuar. O Google ele vai começar a processar e aqui nós vamos começar a configurar a nossa campanha. Ele pergunta qual que é o orçamento. Qual que é o orçamento que a Mazuquim ela colocou mesmo? Foi de R$10, né? O orçamento de R$10. Então nós vamos colocar aqui o orçamento diário. R$10 é o nosso orçamento, tá? Inclusive o Google coloca aqui uma dica, né? Os anunciantes no seu país Brasil costumam usar um orçamento mínimo de R$20. Considere aumentar o seu para melhorar o alcance e potencial da campanha. Não tem problema. Agora aqui vem as estratégias de lance que nós podemos trabalhar. Tá? Então aqui, em qual métrica você quer focar? Conversões, valor da conversão, cliques, parcelas de impressão. Nós não vamos nos aprofundar principalmente nas estratégias de lance agora. Porque nós temos alguns tipos de estratégia. Nós temos o CPC manual, CPC otimizado, CPA, né, que é o maximizar conversões, CPA desejado, que é maximizar conversões, maximizar o valor da conversão, parcela de impressões desejada. Mas nós não vamos focar muito agora nessa questão. Na verdade, praticamente nada. Vai ser realmente a criação de uma campanha de maneira mais rasa. E aí depois sim nós vamos aprofundando tema a tema e melhorando essa campanha e criando outras e gerando performance com essas outras. Então, em qual métrica que nós vamos focar? Em conversões, em valor da conversão, em clique? Vou te mostrar o seguinte ponto aqui. Você tem essa opção. Você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. Essa ação não é recomendada. Mesmo assim, nós vamos utilizar essa opção, porque a primeira foi o próprio Google que nos disponibilizou. E nós vamos colocar o CPC manual, custo por clique manual. Tá? O
que é o custo por clique manual? Estratégia de lance. Conforme eu disse, nós teremos uma aula só para falar sobre estratégia de lance, mas as estratégias de lance nada mais são do que a forma como o Google ele vai fazer com que nós possamos participar dos leilões. Se essa participação vai ser inteiramente nós que daremos um lance de CPC, e então ele vai trabalhar com aquele lance máximo que nós dispusermos, ou se nós vamos, por exemplo, falar com que, olha Google, você pode me ajudar a dar lances mais estratégicos, para que eu apareça em posições mais estratégicas no momento que você, Google, entender que eu devo aparecer nessas posições, por exemplo, nas primeiras posições, tá? Porque ele entende, de acordo com o algoritmo dele, com vários hits que ele gerou, qual que é a melhor posição que eu devo aparecer para aquele público-alvo, naquele horário, enfim. Então você dá essa liberdade para ele. Você pode, por exemplo, dar uma liberdade mais limitada, que você trabalharia com CPC manual otimizado, ó, CPC manual que nós selecionamos aqui, e aqui, ó, ajude a aumentar o número de conversões com CPC otimizado. Se você desmarcar aqui, fica somente o CPC manual, ou seja, você que vai dar o lance e o Google terá que no máximo usar aquele lance. Você deu R$2, por exemplo, de lance, no máximo ele poderá usar R$2, mais do que R$2 ele não poderá utilizar. Deu para entender? Se você colocar aqui, ó, ajude a aumentar o número de conversões com CPC otimizado, ele tem a possibilidade de aumentar o seu valor de lance. Então ele consegue, ao decorrer dos dias, ao decorrer das horas que você tem tráfego, entender aonde que está o seu público-alvo, ele consegue compreender quais são os melhores horários, melhores posições que o seu anúncio ele tem que aparecer, se aquele termo de pesquisa que o consumidor ele acabou de fazer a pesquisa é muito bom para você, e a partir desse momento, então, você dá liberdade para ele dar um lance melhor quando ele descobrir, opa, nossa, esse daqui, esse público nesse horário, com esse termo, para essa página de destino é o ideal, então eu quero dar um lance maior porque ele iria aparecer em quinto. Eu vou fazer ele aparecer em segundo, porque segundo geralmente é quando ele converte. Então você permite que o Google faça isso para você. Tá? Eu estou te explicando de maneira bem singela. Nós teremos uma aula só sobre estratégias de lance. E aí sim eu vou me aprofundar e te mostrar todas as estratégias e fazer com que você compreenda qual que é a ideal para cada momento. Para cada momento tem a ideal. No nosso caso agora, nós iremos utilizar a CPC manual sem a otimização, até porque a otimização ela funciona melhor quando você acompanha as conversões. Quando você acompanha quem tá clicando no botão do WhatsApp, quem está preenchendo o formulário de contato. Como nessa aula nós não vamos acompanhar as conversões, a partir desse momento então não faz muito sentido utilizarmos a otimização, porque o Google ele não vai estar fazendo com que o algoritmo aprenda, tá? A aprendizagem de máquina ficará muito deficitária devido ao fato de nós não estarmos acompanhando as conversões. Bom, o que mais que eu faço aqui então? Então assim, ó, um ponto muito importante que você tem que entender. Mas Danilo, me explica por favor, maximizar cliques, maximizar conversões. Nós teremos uma aula só para isso. O mais importante agora é você acompanhar e criar essa campanha. Entender, é assim que eu crio uma campanha, mesmo que você não entenda ainda profundamente cada um dos itens. E são assim, quando você olha, é bem didático de você compreender o que é cada ponto, né? Maximizar cliques. Nós vamos ter uma aula sobre isso, mas só de maneira mais rápida, só para poder tirar a sua curiosidade. Maximizar cliques vai focar, uma estratégia de lance que foca em fazer com que você tenha a maior quantidade de cliques possível. Então, geralmente, quando você começa uma campanha agora, tem situações específicas para você poder trabalhar com maximizar cliques. Sua campanha em si não está tendo tráfego, então maximizar cliques faz sentido. Maximizar conversões, que é o antigo CPA desejado. Quando você acompanha as conversões, o Google ele entende, conforme eu disse, qual é o seu público, ele entende quais são os melhores horários, melhores páginas, etc. Então pega todo esse compilado e fala, Google, olha, já computei várias conversões, agora você já sabe quem é o meu público, você mesmo vai dar os lances. Né? Então você pode fazer isso com maximizar conversões. Maximizar o valor da conversão é a mesma coisa que eu expliquei do maximizar conversões, com a diferença de que aqui é quando você imputa os valores para o Google Ads. Uma loja virtual, por exemplo, quando você faz uma venda, esse valor ele vai aparecer no Google Ads. E a partir desse momento, então, você não quer somente ter mais vendas, você quer ter mais vendas com os melhores valores, que a gente chama de melhor ROAS, ou melhor ROI, dependendo do que você estiver mensurando dentro do Google Ads. Quando você trabalha, então, com maximizar o valor da conversão, o Google vai buscar gerar a maior quantidade possível de vendas no maior ticket médio possível, tá? No melhor ROAS possível. Parcela de impressão desejada. Tem muita gente que quer aparecer, por exemplo, ali nas primeiras posições. Parcela de impressão desejada justamente lhe permite fazer isso. Você vai poder colocar, por exemplo, que você quer aparecer na parte superior. O Google vai te perguntar a porcentagem de vezes que você quer aparecer na parte superior. Você vai colocar, por exemplo, 100%. E ele vai te indicar. Mas tudo bem, quanto que você quer pagar no máximo lá para poder aparecer nessas primeiras posições? Vai colocar R$20, por exemplo. Então, a partir desse momento é uma estratégia que ela é utilizada para quando você tem um
volume baixo de tráfego, quando você está fazendo gestão de uma marca grande e essa marca necessariamente ela tem que aparecer nas primeiras posições, tá? Para cada um dessas estratégias, eu vou explicar mais a fundo na aula propícia. Na aula de hoje nós vamos focar em CPC manual, beleza? Bom, já dei uma pincelada aqui, mas nós teremos uma aula somente sobre isso. Bom, o que nós temos mais? Mais configurações, aí nós temos a rotatividade dos anúncios, nós não vamos mexer nisso, não é aula para isso. Próxima. E o que mais que nós temos? Aí o Google ele pergunta se ele quer que nós apareçamos apenas na rede de pesquisa do Google, se ele quer que nós apareçamos nos parceiros de pesquisa do Google, por exemplo, no Terra, em outros sites, quando a pessoa pesquisar lá na barrinha de endereço daquele site específico, um site qualquer, G1, enfim, qualquer site, que tenha parceria com o Google, pesquisou, vai para o Google, apareceu o resultado do Google, você quer que o teu anúncio, que o anúncio nesse caso da Mazuquinha apareça? Sim ou não? Se você não quer que o resultado da Mazuquinha apareça, então você desmarca. Se você quer que ele apareça, continua ativo, continua marcado, deixe marcado. Aqui embaixo é a rede de display. Você pode aparecer na rede de pesquisa, criando uma campanha de pesquisa do Google, aparecer na rede de pesquisa do Google, nos parceiros de pesquisa do Google, e também você pode aparecer na rede de display do Google. Lembra que eu expliquei sobre os tipos de campanha? Quando você cria uma campanha de pesquisa, você já pode aparecer tanto em pesquisa quanto em display. Só que nunca você vai utilizar essa opção aqui marcada, incluir a rede de display do Google. Por quê? Porque se eu quero aparecer na rede de display, então cria uma campanha só de display e aí você tem um overview muito mais refinado, um overview só de rede de pesquisa e um overview somente de rede de display. Faz muito mais sentido, tá? Então sempre nós vamos desmarcar. E essa primeira, Danilo, nós vamos sempre marcar ou desmarcar? Sempre marcada. Por quê? Na pior das hipóteses, os parceiros de pesquisa do Google não serão bons para você. E mais à frente, depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja, nós poderemos colocar o período que nós desejamos, por exemplo, os últimos 30 dias, e verificarmos se as nossas conversões, os nossos contatos, ou nesse caso os contatos da Mazuquim, vieram mais por onde? Vieram mais pelos parceiros de pesquisa? Vieram mais pela rede de pesquisa do Google? Né? O que é mais relevante para nós? Mantermos ou deixarmos, ou não rodarmos? Exibirmos nossos anúncios ou não exibirmos nos parceiros de pesquisa? E aí sim nós tomamos uma decisão. Mas sempre nós deixamos ativo. E só vamos desativar se nós, depois de algum tempo, identificarmos que não faz sentido para nós. Esse relatório nós teremos. O que mais? Vamos rodar nível Brasil. Lembra que a Mazuquim falou que é nível Brasil? E aqui um outro ponto, os idiomas. Tem muita gente, aqui muita gente coloca só português, né? Vou colocar o português porque aqui no Brasil é o português que nós falamos. Mas tem muita gente, tem muito brasileiro que, por exemplo, está estudando inglês. E ele seria um potencial consumidor seu. E estudando porque, enfim, gosta da língua e deixa tudo em inglês, né? E a partir desse momento, se, por exemplo, o navegador do Google ele está configurado para inglês, para aquele consumidor em si, se você deixar apenas o idioma português, não vai aparecer o conteúdo. Então é bacana que você coloque aqui o idioma inglês também. Ah, Danilo, ele não poderia estar estudando espanhol também? Se você entender que sim, então você pode colocar o espanhol também. Quando você clica aqui, você pode escolher as línguas ou você pode colocar todos os idiomas, se assim você desejar, tá? Você pode colocar aqui todos os idiomas. No nosso caso em específico, nós vamos trabalhar apenas com o português. Então, eu vou colocar aqui português, que geralmente é assim que eu configuro as campanhas. Claro que depende da campanha, depende do cliente. Imagina que o cliente, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui clientes que trabalham em outros países, tá? Então, tem, por exemplo, clientes que trabalham com públicos que não estão apenas no Brasil ou não estão nos Estados Unidos, na Inglaterra. A partir desse momento, sei lá, o cliente ele trabalha com a América Latina. Vamos pegar aqui um exemplo real. Cliente que trabalha com transfer. Então, tem cliente que trabalha com transfer que trabalha para a América Latina toda e partes também fora da América Latina, como, por exemplo, alguns países da Europa, o próprio Estados Unidos. E aí, a partir deste momento, faz sentido você colocar todas as línguas, tá? Que vai ser trafegada, que serão trafegadas, que esses públicos eles falam. E aí, a partir desse momento que esses anúncios serão trafegados. No nosso caso aqui, a Mazuquim está querendo clientes que sejam do Brasil, né? Então, nós vamos utilizar o português e o inglês. Tudo bem? Deu para compreender isso? Bom, segmentos de público-alvo. Sempre quando você cria uma campanha, o ideal é que você já crie públicos-alvo e deixe em modo de observação. Danilo, como assim criar públicos-alvo, deixar em modo de observação? Calma, nós falaremos mais à frente sobre isso. Quando nós vamos refinar essa campanha, nós vamos voltar aqui nas configurações dessa campanha e nós vamos criar, tá? Mas por enquanto não vou nem abrir, nós não vamos fazer isso. Configuração dos anúncios dinâmicos de pesquisa.
Os anúncios dinâmicos de pesquisa faz bastante sentido, principalmente quando você tem bastante conteúdo no teu site. Ou o teu site ele já é bem indexado pelo Google, tem bastante conteúdo indexado da tua plataforma, da tua marca, dentro do Google. O próprio Google ele vai criar anúncios dinâmicos para você. O próprio Google ele vai entender qual é o seu conteúdo e ele vai criar estes anúncios e deixar para fazer com que a busca do consumidor e aquilo que ele visualizar como anúncio seja o mais coeso possível. Em muitos casos, em muitas oportunidades, faz bastante sentido utilizar os anúncios dinâmicos porque ele gera uma alta taxa de conversão. Em outros casos, não. Tá? Nós vamos utilizar sim, mas eu não vou nem clicar aqui porque não é a aula para isso. Nós não vamos configurar os anúncios dinâmicos. Eu posso clicar em próxima, eu posso clicar em mais configurações. Só clicarei para que você possa visualizar as demais opções. Nós temos aqui data de início e término. Imagina que você então estivesse fazendo uma campanha de lançamento, por exemplo, dentro do Google Ads. Então seria bacana já você colocar a data de término e de início também. Início e término dessa campanha. Aqui tem as configurações de programação de anúncios. A Mazuquinho falou se ela quer rodar só de sábado, só de final de semana, se ela quer rodar em dias da semana específico. Nós poderíamos configurar. Se eu clicar aqui no botãozinho, no lápis, eu posso editar. Eu posso colocar quais são os dias que eu quero trafegar, o horário de início, o horário de término. Mas no caso a Mazuquinho não falou nada, então vamos rodar período integral, todos os dias. Mais configurações, o que eu tenho aqui? Tenho aqui as opções de URL da campanha, que nós não vamos configurar agora também. Vamos fazer uma campanha bem rasa, bem simples. Vamos lá. Próxima. Agora o que nós vamos configurar? Aparece aqui o grupo de anúncio, nós vamos colocar o nosso grupo de anúncios. Grupo de anúncios 1, vamos dar um nome para ele. Ponto muito importante, tá? Que aí na verdade é o ponto central, talvez, desta aula. Entender que nós temos 3 palavras-chave, né? Empresa de marketing digital, plano de marketing digital, gerenciamento de redes sociais. Nós sempre devemos compreender, lembra quando eu expliquei para você sobre a composição do Google Ads? Falei sobre MCC, conta, campanha, grupo de anúncio, palavra-chave. Essa divisão, essas camadas, elas têm o porquê de cada uma delas. Então agora nós chegamos na camada de grupo de anúncio. O grupo de anúncio nada mais serve para quê? Para poder fazer com que dentro daquele grupo de anúncio tenham termos que sejam coesos uns com os outros e que tenham anúncios que sejam coesos com aqueles termos que nós colocarmos. Então a ideia aqui será o quê? Nós vamos criar, observe o seguinte, empresa de marketing digital, planos de marketing digital. Então quem digitar lá no Google, empresa de marketing digital, será que não seria interessante ele visualizar um anúncio que estivesse escrito empresa de marketing digital, assegurarmos que ele fosse visualizar esse título no anúncio, empresa de marketing digital, e quem digitasse planos de marketing digital, assegurar que ele visualizaria planos de marketing digital, enfim. Nesse caso aqui em específico, empresa de marketing digital, planos de marketing digital, esses 2 termos, empresa de marketing digital, plano de marketing digital, eles são coesos? Eles podem estar dentro do mesmo grupo de anúncio ou não? Salvo engano, na explicação que eu lhe dei sobre grupos de anúncio, eu dei um exemplo muito clássico que é quando você, por exemplo, está trabalhando com uma empresa de elevador. Aquela empresa de elevador, empresa de ar-condicionado, por exemplo, ela pode vender, ela pode fazer a manutenção do elevador. Então, ela vende o elevador, ela faz a manutenção do elevador e ela faz a instalação do elevador. A mesma empresa faz 3 serviços diferentes, né? Então, por ela fazer 3 serviços diferentes, obviamente, são intenções distintas do consumidor. Você, nesse caso, poderia criar 3 grupos de anúncios diferentes e colocar em cada grupo de anúncio, como, por exemplo, o grupo de anúncio de venda de elevador. Somente termos sobre venda, títulos nos anúncios voltados à venda e descrições voltadas à venda. No grupo de anúncios de instalação, somente títulos, descrições nos anúncios que são voltadas à venda e, obviamente, palavras-chave voltadas à venda, assim como instalação, como manutenção, né? No nosso caso agora aqui, e aí? Nós vamos precisar de criar um grupo de anúncio, 2 grupos de anúncios, 3 grupos de anúncios. Eu lhe pergunto, as palavras, elas são coesas? Elas podem estar dentro do mesmo grupo de anúncio ou não? Vou dizer para você que poderia estar dentro do mesmo grupo de anúncio. Só que aí volta naquilo que nós começamos a falar. Poxa, eu quero que a pessoa ela digite empresa de marketing digital e visualize anúncio que seja referente à empresa de marketing digital. Eu quero que ela digite plano de marketing digital e visualize anúncio que seja referentes a plano de marketing digital. Gerenciamento de redes sociais, mesma situação. O que nós vamos fazer aqui então? Eu entendo, e acredito que você concorde comigo, que o termo mais desconexo
entre os três aqui é o gerenciamento de redes sociais, né? Porque quando a gente fala de gerenciamento, a pessoa está pesquisando gerenciamento de redes sociais, ela está falando diretamente do gerenciamento das redes sociais. Ela está falando muito provavelmente aqui de Facebook, Instagram, LinkedIn e assim por diante, né? Das redes sociais. Agora, quando a pessoa fala empresa de marketing digital, ela digita empresa de marketing digital ou ela digita plano de marketing digital, é mais abrangente, não é tão específico. Então, nós vamos distribuir da seguinte forma. Nós vamos criar dois grupos de anúncios. Um grupo de anúncio que é para empresa de marketing digital e planos de marketing digital. E aí nós vamos deixar esses dois termos e criar o anúncio com base para esses dois termos. E nós vamos criar um outro grupo de anúncio para gerenciamento de redes sociais, para deixar bem coeso os termos em cada grupo de anúncio e os anúncios coesos a este termo. Vamos para a prática então. Então vamos criar aqui o primeiro, que vai ser, a gente vai chamar aqui de empresa de marketing digital, tá? Que é um dos termos que nós temos lá. E aí o lance padrão que nós falamos que nós iríamos dispor é de 1,50, né? Nós definimos o lance para os três termos. E aí nós vamos colocar então o lance aqui de 1,50, que vai ser o nosso lance do grupo de anúncio, um ponto importante para você entender também. O lance ele é dado por palavra-chave, o CPC por palavra-chave, e você também tem o CPC do grupo de anúncio. Então todas as palavras-chave que eu coloquei aqui 1,50, todas as palavras-chave que nós formos criar, automaticamente vai receber esse valor de 1,50. Claro que depois nós podemos fazer a alteração, até porque a estratégia que nós estamos trabalhando é a de CPC manual. Como nós havíamos colocado lá na nossa meta que nós desejávamos tráfego no nosso site, o Google ele já sabe qual é o nosso site, né? Então ele veio aqui, ó, ele colocou receber sugestões de palavra-chave. Tem o nosso site com várias palavras-chave. Nesse caso aqui, nós já sabemos quais palavras nós queremos trabalhar. Então a gente vai apagar isso daqui e nós vamos colocar as nossas palavras-chave. Quais são as nossas palavras-chave? Uma é empresa de marketing digital e a outra é planos de marketing digital. Conforme a gente combinou, vamos deixar ele no mesmo grupo, porque nós entendemos que são termos coesos. Danilo, eu poderia criar um grupo de anúncios para cada um desses termos? Poderia. Danilo, eu poderia criar um grupo de anúncios só para esses três termos? Eu vou dizer que você também poderia. Por quê? Porque eles não são tão assimétricos. Eles não são tão diferentes um do outro, né? Dentro dessa case da Mazuquim, por exemplo, imagina que a Mazuquim também cria site. Então ela cria site e ela faz a gestão do tráfego, tá? Então aí sim são serviços muito distintos, né? Então não tem como você criar um grupo de anúncio e colocar empresa de marketing digital, criação de site. Não, aí criação de site seria um grupo de anúncio, empresa de marketing digital, outro grupo de anúncio, plano de marketing digital. Aí sim, necessariamente tem que ser grupo de anúncios diferentes. Agora, como empresa de marketing digital, plano de marketing digital, gerenciamento de redes sociais são muito coesos, né? Você poderia trabalhar com um grupo de anúncios só, não teria problema nenhum. Deu para entender isso? Poxa, eu trabalho, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Vamos buscar um outro exemplo. Eu sou um advogado e eu trabalho com áreas diferentes. Então eu faço previdenciário e eu faço trabalhista e imobiliário. Previdenciário, trabalhista e imobiliário. Então você vai criar um grupo de anúncios para cada um. Danilo, mas dentro do trabalhista, por exemplo, eu tenho sub-áreas diferentes, tá? Vamos pegar, por exemplo, previdenciário. Eu tenho áreas distintas. Eu tenho aquela pessoa que ela quer se aposentar por idade, que ela entende que ela pode se aposentar por idade. Eu tenho aquela outra que vai se aposentar por acidente. E aí, então, você vai criar um grupo de anúncios para cada uma. Você vai criar um grupo de anúncios para cada demanda específica. Então, você criaria um grupo de anúncios por idade, um grupo de anúncio pela pessoa que acredita que pode se aposentar por deficiência, né? Por exemplo, um outro por acidente de trabalho. Então, a gente já falou aqui de 3 grupos de anúncios distintos. Você que existe a desaposentadoria. Então, você criaria um grupo para desaposentadoria. Enfim, de acordo com o serviço, com a demanda, você cria um grupo de anúncio, coloca termos que são relevantes para esse grupo de anúncio, cria os anúncios que são relevantes para ele. Mas eu vou ter que criar, nesse caso, muitos grupos de anúncios, Danilo. Então, cria muitos grupos de anúncios. O que você não pode fazer, de maneira alguma, é criar um grupo único, ou que seja vários grupos, mas colocar termos que não são coesos uns com os outros. Grupo de anúncios serve para que você possa agrupar termos que são relevantes com anúncios que são relevantes. Então, vamos digitar aqui, empresa de marketing digital, tá? E a outra, qual que é o nosso outro termo mesmo? É planos de marketing digital. E aí nós vamos digitar planos de marketing digital. Planos de marketing digital. Planos
Planos de marketing digital. Planos de marketing digital. Digitamos, então nós temos um grupo de anúncio que é empresa de marketing digital e plano de marketing digital. Aqui ao lado direito já começa a mostrar as estimativas. Nós teremos com empresa de marketing digital nesse grupo de anúncio 4 cliques por dia, um custo diário de 4,47 com CPC médio de 1,1. Então ele começa a mostrar algumas estimativas de acordo com o orçamento que nós colocamos e com as palavras-chave que nós dispomos, tá? Vou fazer o seguinte agora, vou criar o meu anúncio. No nosso caso aqui, o anúncio, nós teremos uma aula específica para falar sobre as copies, que são persuasivas, que fazem com que nós geremos mais resultado, tá? A copy do anúncio é muito importante. Nesse caso, como é uma aula mais rasa, apenas para que nós possamos, sei criar uma campanha de pesquisa, nossa primeira campanha de pesquisa, nossa primeira campanha dentro do Google Ads a ser criada, a partir desse momento então vai ser algo mais singelo. Eu vou apenas mostrar para você como que você pode criar esse anúncio de maneira que vai fazer algum sentido para o consumidor, mas não vai ser um anúncio tão persuasivo. Até porque nós temos várias páginas aqui dentro do nosso site, né? Gestão no Google Ads, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos o simulador, nós temos aqui a página de contato. O fato é que não necessariamente você tem que utilizar somente a página inicial. Você pode, por exemplo, criar anúncios diferentes e colocando para páginas distintas, verificar qual que performa melhor, tá? O anúncio ele deve ser sempre o mais coeso possível com a página em que ele está trafegando. Então, imagina que eu crie aqui um grupo de anúncio, onde eu quero colocar termos voltados a anunciar no Google, anúncio no Google, divulgar no Google. Então, eu criaria um grupo de anúncios só para isso, criaria anúncio que fosse relevante para esse anunciar no Google, divulgar no Google, e colocaria, nesse caso, para a página inicial o tráfego? Não, colocaria para a página de Google Ads, tá? Porque fica mais coeso a busca do consumidor com o que ele vai visualizar depois dentro do site. Lembrando que o site é 50% do sucesso ou fracasso das suas campanhas, das nossas campanhas, estão dentro do site, tá? O site ele é responsável. Bom, então nesse caso aqui, de maneira mais rápida, mais singela, mais pragmática, vamos deixar o nosso site e aí nós vamos colocar aqui o breadcrumb, que é o caminho. Esse breadcrumb aqui, ó, quando você digita, por exemplo, no Google empresa de marketing digital, você vai observar que aqui, por exemplo, ó, venda mais, aqui já é um breadcrumb, agência MKT underline digital. Esse daqui é o breadcrumb, é o caminho, tá? Que nós podemos colocar. Essa empresa aqui, por exemplo, já não colocou, tá? Então vamos lá. Então, no nosso caso, nós vamos colocar, vamos colocar aqui, ó, marketing, vamos colocar aqui, marketing, contato, tá? E aí nós vamos colocar agora aqui os nossos títulos. Quais títulos necessariamente eu preciso de colocar? A palavra-chave que eu coloquei lá no meu grupo de anúncio. Então, empresa de marketing digital, planos de marketing digital, essas eu tenho que colocar necessariamente. Empresa de marketing. Uma recomendação, todas as letras iniciais coloque em maiúsculo. Isso eu vou repetir na aula sobre copy, tá? Mas já fica ciente disso. Todas as letras iniciais em maiúsculo. Por quê, Danilo? Porque o consumidor ele tende a enxergar o teu anúncio com mais espaço publicitário, um espaço publicitário maior, na verdade. A leitura ela é mais facilitada se comparado a quem escreve tudo em minúsculo, por exemplo. E a partir desse momento, como você consegue ter um espaço sendo visualizado de uma maneira mais ágil pelo consumidor, você consegue então chamar mais a atenção do consumidor, você consegue fazer com que ele leia de maneira mais facilitada. A partir desse momento, então, você pode ter mais possibilidades de ter o seu anúncio sendo clicado. Ele chama mais atenção do que um anúncio que apenas as letras iniciais, apenas a letra inicial ela é maiúscula, o restante é todo minúsculo. Mas no português o correto não é assim, Danilo? Mas dentro da nossa redação publicitária, não. Tá? Então, dentro de Google Ads, todas as letras iniciais maiúscula. Deu para compreender isso? O que você tem que fazer também? Faz testes, verifica o que performa melhor, tá? Mas dentro de Google Ads, como são mini textos pequenos, não fica ruim a leitura. Pelo contrário, fica mais facilitada, fica melhor a leitura, tá? Então, por exemplo, aqui, nós digitamos, né, empresa de marketing digital, olha aqui, tem um exemplo bem clássico.
Para você, por exemplo, como consumidor, qual desses anúncios aqui te chama mais atenção? Esse daqui que está escrito agência de marketing digital, tudo minúsculo, ou esse daqui, agência de marketing digital, onde todas as iniciais elas são maiúsculas? Eu acredito muito que esse anúncio aqui ele chama mais atenção para você, né? Agência de marketing digital. E é assim que deve ser mesmo, porque todas as iniciais elas estão maiúsculas. Nesse caso aqui é um site do Ney Patel, né? Então, de fato, nós vamos conversar mais sobre isso. Eu vou te explicar ainda mais informações do porquê que é importante deixar as letras iniciais maiúsculas. Mas você já entendeu. Porque eu consigo de alguma forma, mesmo isso não sendo na prática, né, real, esse espaço maior publicitário, mas instintivamente o consumidor ele consegue enxergar que é um espaço maior e ele tem maior facilidade na leitura. Chama mais atenção. Chamando mais atenção, tende a ter clique, tá? Empresa de marketing digital, planos de marketing digital. O que mais que nós temos que colocar? Todo anúncio ele tem que ter CTA, tá? Então, nesse caso, a CTA tem que ser coesa com a página de destino. Então, quais são as CTAs que nós podemos colocar para o usuário entrar em contato conosco? Aqui tem um botão de WhatsApp, né? Então, eu poderia colocar chame no WhatsApp. Antigamente nós até colocávamos, mas hoje em dia o Google ele tende a barrar, porque o WhatsApp é uma palavra de uma empresa privada, né? Então, é uma marca registrada, mas nós podemos colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, fale conosco, agora mesmo. Nós podemos colocar outro, que é estamos online. Estamos online. Qual outra chamada que nós podemos colocar? Converse com o nosso time. E um ponto muito importante, lembra que eu falei que nós deveríamos lá no nosso planejamento entender para qual público que nós estamos conversando? E o público que nós estamos conversando, ele é um B2B, são pessoas que têm como dor querer melhorar o resultado. Então lembra de utilizar o termo resultado, né? Aumente seu resultado. Ou aumentamos seu resultado. Aumentamos seu resultado. O que mais que nós podemos colocar aqui como comprovação? Centenas de contas geridas. Uma aprovação social, uma prova, né? Ele faz gestão de centenas de contas. Mais de 1 milhão gerenciado. Né? Então, o prospecto ele passa a entender que, nesse caso aqui, que é feito um gerenciamento de mais de R$1 milhão. Né? Então, se faz uma gestão de mais de 1 milhão, é porque tem uma quantidade expressiva de clientes, fazendo essa gestão com um valor importante, é porque a gestão ela é eficaz, a gestão ela é eficiente. Claro que a gente está colocando aqui palavras muito rápidas, assim, sem muito estudo, mas de maneira bem simbólica, singela, para que nós sejamos mais pragmáticos, porque eu volto a dizer, não é aula sobre copy, mas a premissa básica para escrever um anúncio é os termos que você colocou no grupo de anúncio estar dentro do anúncio, sempre trabalhar com as iniciais em maiúsculo e sempre você deve trabalhar com as CTAs, assim como entendendo quais são as dores ou qual é o aumento de felicidade que você deve trazer no seu público. Nesse caso, lá atrás nós definimos que nós iríamos falar bastante sobre resultado. Então nós podemos falar sobre performance. Aumente sua taxa de conversão. Aumento de performance. Pensa aqui, ó. Gere mais leads pagando menos. Gere mais vendas. Vamos ver se vai dar aqui. Pagando menos, deu também. Então, tudo voltado a resultado. Mas aqui, não é assim que nós deveríamos fazer. Eu vou escrever qualquer coisa. Não. O certo é nós pararmos, voltarmos lá, revisitarmos aquela relação resultado. Quais são as palavras que são coesas? Quais são as palavras em que são conexas com o resultado? Né? E a partir desse momento, você vai descobrir várias outras palavras e aí você começa a criar várias frases diferentes. E aí, a partir desse momento, você pega essas frases, seleciona as melhores, tá? E aí, quando você selecionar as melhores, você vem aqui no Google e aí sim você escreve. Então, na nossa aula, a aula que nós formos falar sobre copy, nós não vamos direto no anúncio. Nós vamos, na verdade,
primeiro fazer o nosso planejamento, depois é que nós só vamos voltar aqui no Google para colocar uma cópia persuasiva. Bom, o que mais? O que nós vamos fazer aqui? Nós temos que digitar agora aqui a descrição, né? Então vamos colocar uma descrição. Entre em contato conosco agora mesmo e converse com o nosso time. Algo bem rápido. Uma dica, na descrição também, todas as letras iniciais em maiúsculo e coloca uma exclamação no final. Posso tocar na dor também, Danilo, dele? Pode tocar na dor, por exemplo, fazendo perguntas. No título também você poderia fazer perguntas. Vou colocar aqui só mais um título, ó. Seu resultado não, vou colocar aqui. Está gerando poucos leads? Quer aumentar suas vendas? Vamos ver, não dá. Só dá para colocar online. Quer aumentar suas vendas? Então você pode fazer perguntas, faz bastante sentido. Quando você faz uma pergunta, o nosso cérebro, o seu cérebro, o meu cérebro, se eu fizer uma pergunta para você, no momento que eu faço uma pergunta para você, o teu cérebro ele entra em estado de alerta, tá? Então, por ele entrar em estado de alerta, sempre fazer pergunta é muito importante. Nós vamos falar bastante sobre isso na aula de copy. Assim como utilizar a palavra você. A palavra mais importante para você que está aí do outro lado, que é assinante Plus, é o seu próprio nome, tá? Se você está numa sala lá com 1000 pessoas e eu falar o seu nome, né? Ana, Marcos, Paulo, Danilo, enfim, falar o teu nome. A partir desse momento, então, seu cérebro entra em estado de alerta. E a segunda palavra que faz com que o teu cérebro entre em estado de alerta tão rapidamente, né, e de maneira tão intensa que não seja o seu nome é a palavra você. Então, no nosso caso aqui, a gente não pode colocar, né, Danilo, mas eu poderia colocar você e aí continuar escrevendo. Você está insatisfeito com o seu resultado? Vamos verificar se dá aqui. Você está insatisfeito. Aqui não vai dar. Você está com os resultados? Ó. Você está feliz com os resultados? E aí o Google, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses títulos que nós colocamos aqui e ele vai mesclar título 1 com título 2, ele vai criar várias composições para verificar o que vai fazer mais, o que vai converter mais, o que vai gerar mais ação de valor, o que vai fazer com que seja títulos mais persuasivos. Então você pode colocar aqui até 15 títulos diferentes e você pode colocar até 4 descrições. E o Google ele vai mesclando esses títulos, título 1, título 2 e descrição, título 1, título 2 e descrição, tá? E a partir desse momento ele vai encontrar quais são as melhores composições para você. Nós temos dois tipos de anúncios no Google Ads. Um anúncio responsivo na rede de pesquisa. O anúncio responsivo e o anúncio de texto padrão. Tá? Texto expandido, perdão. Nós vamos trabalhar agora só com o texto responsivo, mas depois eu vou te mostrar também o texto expandido, onde o texto expandido ele vai ser retirado agora em junho de 2022. Mesmo assim, é importante que você saiba que você ainda pode utilizar, se você está assistindo essa aula antes de junho de 2022, ou que existiu. Ambos aqui são importantes e eu vou trazer na próxima aula não, perdão, mas na aula de copy, onde nós vamos falar de anúncio, eu vou falar para você quais são as visões e vou mostrar prints também de resultados, quando se utiliza texto expandido e quando utiliza anúncio responsivo como esse, tá? E o que mais? Vamos colocar pelo menos mais uma descrição aqui, né? Então vamos colocar aqui uma descrição onde, por exemplo, aqui, ó, satisfeito com seus resultados? Você está satisfeito com seus resultados? Se não, então entre em contato conosco. Né? Você está satisfeito com o seu resultado? Se não, então entre em contato conosco. Só fiquei em dúvida aqui se esse se não ele vai ser junto, esse se não será separado. Eu acho que esse se não aqui seria junto, né? Creio eu. Creio eu que sim, né? É um condicional. Então acho que é separado. Se não. Bom, se você entende melhor mais aí de gramática, enfim, pode dar a sua visão real. Você está satisfeito com os seus resultados? Se não, entre em contato conosco. Bom,
concluído. Criamos aqui o anúncio, clico em próxima. Aqui ele pede para nós podermos criar as nossas extensões de anúncio. Na aula de hoje nós não vamos falar sobre as extensões de anúncio, mas extensão de anúncio nada mais é do que elementos, composições que podem aparecer, que vai fazer com que o nosso anúncio ele fique mais, ele tenha um espaço publicitário maior e fique mais informativo para o consumidor. Nessas extensões de anúncio, nós podemos exibir links extras do nosso site, que é o site link. Nós podemos exibir mais serviços ou produtos ou soluções que nós ofertamos, que é o snipe estruturado. Nós podemos mostrar o nosso número de telefone, nós podemos fazer com que a pessoa, o prospecto, já preencha um formulário de contato, que é a extensão de formulário. Nós podemos colocar uma imagem, que é a extensão de imagem, dentre outros. Mas na aula de hoje nós não iremos configurar as extensões de anúncio. Vai ficar para as próximas aulas. Conforme eu disse, uma campanha rápida, singela, e depois nós vamos refinando essa campanha. Tá bom? Então eu vou ignorar todas as extensões. O que mais eu tenho aqui? Tem outros tipos de extensão. Próxima. E aí o Google vai analisar a nossa campanha. E aí ele fala, ó, extensões de anúncio, você pode receber até 3 cliques a mais se criar extensões para esta campanha. Então, extensão de anúncio é muito importante que nós criemos, mas nesta aula nós não vamos criar. Até para que nós tenhamos uma CTR melhor, uma taxa de cliques maior, é importante que nós deixemos nosso anúncio mais atrativo. Entretanto, nós não vamos criar agora porque nós temos aula específica para a gente poder voltar aqui nessa campanha e deixá-la mais refinada, enfim, continuar fazer na verdade, com que ela nos traga uma performance maior, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai clicar em publicar campanha e teremos nossa primeira campanha publicada, nossa primeira campanha do curso. Criamos a nossa primeira campanha, realmente a campanha que você pode, inclusive deve, estar criando dentro do seu Google Ads, tá? Para que nós possamos anunciar, para que nós possamos trafegar. Bom, criamos, só que eu tenho aqui só um grupo de anúncio, não é verdade? E o outro grupo de anúncio, que é o grupo de anúncio que nós vamos falar do termo gerenciamento de redes sociais. Bom, para poder criar esse outro grupo de anúncio, eu não preciso necessariamente de vir aqui, uma adição, né, para poder criar esse novo grupo de anúncio. Então, um novo grupo de anúncio, dar um nome para ele, escolher os termos, eu posso fazer desse jeito. Mas eu posso trabalhar de uma maneira mais ágil, que vai agilizar o seu tempo. E toda vez que eu puder agilizar o seu tempo, como gestor de tráfego, eu farei isso aqui no curso, tá? Como que eu faço, então, para poder agilizar, Danilo, o meu tempo? Clica no grupo de anúncio, editar, copiar, espero o Google mostrar que copiou, editar de novo, colar, você vai ter que esperar um pouquinho, o Google geralmente demora um pouco para poder colar, clique em concluído, colar e pronto. Ele vai começar agora o processo de colagem do seu grupo de anúncio e nós só vamos ali mudar um termo dentro do anúncio, mudar a palavra-chave também e nossa campanha, o nosso planejamento, né, que nós fizemos, ele estará concluído, mas nós não vamos ainda colocar crédito no Google. Por quê? Porque agora na próxima aula nós vamos refinar a nossa campanha para que aí sim a gente possa começar a pensar em colocar crédito para poder fazer com que os leads eles cheguem. Bom, já foi colado, está aqui mostrando, né, a empresa de marketing digital 2, que é outro grupo de anúncio, nós vamos dar um nome para outro nome para esse grupo de anúncio. O termo é gerenciamento de redes sociais. Então vamos colocar aqui, ó, gerenciamento redes sociais. E aí eu vou abrir aqui esse grupo de anúncio e vou digitar. Fazer o seguinte, ó, eu vou clicar em todas as palavras-chave e eu vou remover essas daqui que existem, tá? Remover, confirmar. Aí ele está removendo. E o outro termo é gerenciamento de redes sociais. E aí nós vamos clicar aqui em novo, palavra-chave, gerenciamento de redes sociais. Pronto. Eu vou salvar. Pronto, criamos. Criamos a nossa campanha, vou voltar aqui a nível de campanha, nossa campanha de gestão de tráfego, que ela possui aqui o grupo de anúncio, que ela possui 2 grupos de anúncios. Então, olha só, vamos lá. Nós colocamos em prática todo aquele plano lá que a gente conversou na aula passada, ó, todas aquelas perguntas, todo esse plano aqui, todas aquelas perguntas que foram geradas, e aí nós estamos respondendo pergunta por pergunta, pergunta por pergunta, chegamos até aqui, que foi o overview do nosso planejamento, e nós colocamos em prática. Só que, da forma como está aqui ainda, eu não recomendo que nós coloquemos crédito. Danilo, se eu colocasse crédito agora, do jeito que está, eu geraria lead? Muito provavelmente você geraria lead. Mas talvez, não sei se com a melhor qualidade, e talvez você, muito provavelmente, na verdade, você pagaria um valor muito alto desse lead, tá?
Então, qual que é a ideia agora? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre negativação de termos, de palavra-chave. A partir desse momento, então, nós já vamos começar a fazer com que o nosso tráfego ele seja mais qualificado. Outro ponto importante também é que quando eu clico aqui em nível de palavra-chave, eu vou clicar aqui em nível de palavra-chave, quando a gente coloca, por exemplo, um termo como planos de marketing digital, se a pessoa, ela por exemplo, for no Google e digitar algo que não tenha coesão com aquilo que eu estou ofertando, vou até pegar aqui um outro termo, até para poder facilitar. Gerenciamento de redes sociais, que é esse termo aqui, né, que nós colocamos. Gerenciamento de redes sociais. Imaginar que a pessoa ela dite assim, curso de gerenciamento de redes sociais. Vídeo sobre gerenciamento de redes sociais. O nosso anúncio ele pode aparecer. E aí nós temos a possibilidade, é isso que nós vamos fazer na próxima aula, de negativar termo. Mas tem outras formas também de refinar o tráfego, para evitar tráfego irrelevante. Porque tráfego irrelevante você tem que pensar assim. Poxa, eu vou fazer a Mazuquim gastar dinheiro com esse tráfego irrelevante. Mazuquim não é cliente que nos contratou, fazer ela gastar dinheiro à toa. Então a ideia é fazer com que tenha o tráfego mais qualificado possível. E aí existem as correspondências de palavra-chave. Inclusive está aqui escrito, ó, correspondência ampla. Nós temos algumas, a ampla, nós temos a correspondência de frase, nós temos a correspondência exata. E eu quero te mostrar, e eu preciso de lhe mostrar, antes de nós colocarmos os créditos, todos os tipos de correspondência e para que serve cada uma delas. Aí nós deixamos refinadinha a nossa campanha, depois que estiver refinadinha, aí, na verdade é o seguinte, não vai estar totalmente refinada, vai dar para melhorar muito ainda, porque essa é a ideia. Tá? Fazer com que exista a campanha minimamente configurada, já está computando, já está com os termos negativos, já está com a configuração de acompanhamento de conversões, vamos colocar crédito, vamos deixar rodando. E eu vou te mostrar como que nós podemos ir refinando. Aí sim, ao longo do curso ela vai ficar 100% refinada, vai mudar a página de destino, nós vamos mudar aqui título, nós vamos mudar a própria página, vamos fazer teste com landing page, tá? Mas enfim, acredito muito que daqui a 2, 3 aulas, aí sim nós poderemos colocar crédito e verificar ela performando, verificar realmente os contatos chegando e você podendo mensurar isso, tá? Então eu te espero na próxima aula, que na próxima aula nós falaremos sobre isso daqui, ó, negativação de palavras-chave. Nós criamos a nossa campanha e aí nós vamos agora começar a refinar a nossa campanha. Então eu te aguardo na próxima aula e qualquer dúvida que você tenha, você que é assinante Plus, você tem a possibilidade de perguntar na comunidade. E, obviamente, sempre o especialista, nesse caso da aula que sou eu, vou lhe responder, tá? Para que você não tenha dúvida nenhuma e para que você possa atingir o nosso principal objetivo com esse curso, que é fazer você ser o melhor gestor de tráfego em Google Ads, tá? Para que você possa gerir qualquer tipo de conta, seja para venda, para lead, estratégia de lançamento, enfim, essa é a ideia, tá bom? Um abração e eu te espero na próxima aula. Coloca tudo em prática, viu? Um abraço.